Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver. Plenário acaba com distância de tempo entre a promoção de servidores e o pagamento devido pela ascensão na carreira. Comissão de Saúde reforça benefícios legais para pessoas com câncer. Deputados votam propostas sobre direitos para idosos. Na segunda sessão ordinária da semana, destaque para a mudança no pagamento referente à ascensão profissional de servidores públicos. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e conta os detalhes. Luciana, os deputados aprovaram proposta de alteração nos ciclos de promoção de 31 carreiras de servidores públicos. A mudança é referente à data base de encerramento dos ciclos promocionais. Com isso, o governo pretende acabar com a distância de tempo entre a data da promoção e a de efetivo pagamento referente à progressão na carreira. Isso porque, muitas vezes, o servidor deve até 6 meses para receber o valor referente à progressão no salário. A matéria foi aprovada após reunião conjunta das comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Comissão de Saúde conhece cartilha de orientação sobre direitos de pessoas com câncer. O paciente que luta contra o câncer tem uma série de benefícios previstos em lei. O tema pautou os trabalhos da Comissão de Saúde. O colegiado recebeu pessoas que tratam da doença e utilizam esses benefícios. A professora de Direito, Gilcilene Passon, está em tratamento contra o câncer de mama e fez valer todos os seus direitos. Para ajudar outras pessoas, ela organizou uma cartilha de orientação sobre o assunto e disponibilizou o material pela internet. Um dos direitos para quem está nesta situação é o saque do FGTS. O FGTS é um valor, que nós, da iniciativa privada, temos depositado na nossa conta, uma conta em nosso nome lá na Caixa Econômica, 8% do que a gente ganha todo mês vai para lá. Só que esse dinheiro ele vai sendo acumulado. E a lei diz que a gente só pode sacar, ir lá e pegar esse valor em algumas hipóteses bem específicas. Por exemplo, se eu for mandado embora sem justa causa, eu posso ir lá e sacar. E uma das hipóteses que nos diz respeito é a questão do acometimento de doença grave. A neoplasia maligna, que é o câncer, é uma dessas hipóteses. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a nossa carteira de trabalho, um laudo médico dizendo que está com um tratamento, está com a doença. Especificamente, esse laudo tem que dizer que é para fins de saque do FGTS. Então, nós nos dirigimos até uma Caixa Econômica mais próxima. Chegando lá, a gente vai procurar o próprio setor, pega a senha para o setor de FGTS e aí entrega todos esses documentos. Eles vão abrir um processo, um requerimento, e em 5 dias úteis esse dinheiro já está ou na conta, você pode dar o número de uma conta e eles depositam, ou você saca diretamente no caixa, sem nenhum imposto, nenhum desconto, e tem sido um direito cujo acesso é bastante tranquilo, bastante facilitado. O paciente que teve câncer e que, por causa da doença, adquiriu alguma deficiência, também tem direito à isenção de impostos para a compra de veículo adaptado. O desconto pode chegar a 30%. Em primeiro lugar, acho importante a gente esclarecer que não é o fato de ter a doença que dá o direito à isenção. Apenas se, em decorrência da doença, a pessoa ficar com uma sequela, uma deficiência, e que essa deficiência exige, então, uma adaptação veicular. E aí, nesse caso, então, você pega, você tem um laudo, tem que ter um laudo médico, e aí tem que ser assinado por 2 médicos do SUS e por um hospital também, credenciado ao SUS ou público. Esse laudo, nós temos que depois entrar no site da Receita Federal e a fazer um agendamento. Aí, com esse agendamento, nós vamos até lá, entregamos toda essa documentação. A Receita Federal vai fazer essa análise para ver se realmente faz jus ou não. Há um tempo médio para que isso seja deliberado, às vezes 3, 4 meses. Depois desse laudo sendo aceito, e havendo a autorização do Ministério da Fazenda, automaticamente a gente tem isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um imposto federal.
Só que nós temos também direito ao ICMS, que é o imposto estadual. Só que para isso, o que a gente tem que fazer? Pegar essa autorização da Receita, eles aceitam também essa documentação, juntar uma cópia da carteira de motorista, né, da habilitação, especificando qual é a restrição que nós temos. Então, por exemplo, quando a pessoa está tirando pela primeira vez, aí vai ter que ir lá numa clínica credenciada do Detran, passar também por uma perícia médica lá, em que esses médicos vão dizer, olha, realmente há uma deficiência X e a restrição para esse caso é de uma direção elétrica, câmbio automático, enfim, qual seja a necessidade. Aí nós pegamos toda essa documentação, vamos até a Receita Estadual, lá fazemos o requerimento para a isenção do ICMS, geralmente é bem mais rápido, né? Em coisa de 15, 20 dias a Receita Estadual também já autoriza, e a gente aproveita e pede lá também a isenção do IPVA, que é aquele imposto, né, sobre propriedade de veículos automotores. Então, além do IPI, que é o imposto federal, nós temos a isenção do ICMS e do IPVA. A prioridade em processos judiciais e a gratuidade em remédios para o tratamento são outros direitos previstos em lei. No último caso, o benefício vale para quem está na rede pública ou particular de saúde. Se você tem um plano de saúde, o plano de saúde ele vai ter também o dever de fornecer essa medicação de uso contínuo. Para isso, é preciso que a gente pegue o laudo também do médico dizendo, olha, a doença é tal e a medicação necessária é X. Existe uma lista geral que o Ministério da Saúde elenca com vários medicamentos em que já são, né, comprovados, né, quanto ao tratamento das principais neoplasias. Há casos em que alguns médicos colocam lá uma necessidade de uma medicação e não está na lista do Ministério da Saúde. Então, a gente pode fazer esse requerimento. Muitas vezes, esse pedido é negado e aí, infelizmente, o caminho é a via judicial. Né? Infelizmente, muitas vezes, o próprio plano de saúde nega ou a própria Secretaria de Saúde, se você for do SUS, né, estiver fazendo tratamento público, há uma negativa desse pedido. O que já está na lista do Ministério da Saúde, não há grande dificuldade, a não ser o tempo, que muitas vezes essa medicação pode atrasar, às vezes chega e depois passa um tempo grande sem chegar. Então, assim, eu tenho ouvido relatos de pacientes com muita dificuldade, né? Porque às vezes é uma medicação que a gente tem que usar todos os dias, não pode falhar, e às vezes a pessoa fala assim, já estou há um mês e não chegou o meu remédio. Então é uma loucura isso, assim, né? E muitas vezes tem que usar a via judicial para fazer valer no tempo necessário, porque nós precisamos da medicação no tempo certo. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco tem informações sobre matérias aprovadas pelo Colegiado de Defesa do Consumidor. O Jornal Panorama está de volta e traz os resultados dos trabalhos parlamentares. No Colegiado de Defesa do Consumidor, análise e aprovação de projetos. Entre as matérias aprovadas, propostas que tratam de direitos de idosos e pessoas com deficiência. Veja os detalhes. 5 projetos aprovados. É o saldo da reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor desta terça-feira. Foram aprovados o projeto da deputada Luzia Toledo sobre o período de gratuidade em estacionamentos para idosos e deficientes. O do deputado José Esmeraldo, que torna obrigatória a disponibilização do Estatuto do Idoso em estabelecimentos do Estado. E o projeto do deputado pastor Marcos Mansur, que determina que embalagens de café informem ao consumidor se o produto é importado e de que país. Além deles, a comissão aprovou o projeto do deputado Rafael Favato, que determina que os canudos para consumo de bebidas sejam fornecidos em embalagem plástica ao consumidor. E o projeto do deputado Marcos Bruno, que determina que o consumidor não precisa explicar o motivo de não pagar a taxa de serviço a garçons no Estado. Os 2 convocados da comissão, que falariam sobre o suposto esquema de corrupção na Cesan e sobre os serviços prestados pela Eco 101, não compareceram. Mais de 70 pessoas de outros estados e que têm atuação de destaque em benefício do Espírito Santo foram homenageadas com o título de cidadão espírito-santense. Confira como foi a solenidade.
Com o plenário de Seu Cardoso lotado, a Assembleia Legislativa realizou pela segunda vez esse ano sessão solene para a entrega da Comenda Domingos Martins, a mais alta homenagem da casa. Também foram entregues títulos de cidadania espírito-santense. Ao todo foram 19 comendas e 71 títulos, conferidos a personalidades e profissionais que se destacam nos mais diversos segmentos. O Espírito Santo é um estado promissor, um estado que tem a sua potencialidade, seja no âmbito do turismo, seja no âmbito da logística, seja no âmbito petróleo e gás, enfim, tem muita potencialidade do ponto de vista logístico no Brasil, né? É um estado estratégico e tem recebido muitas demandas de fora, assim, muitas personalidades, pessoas que ajudam e contribuem para o crescimento desse querido estado. E nada mais justo que homenageá-los no dia de hoje. O jurista Mauro Roberto Matos discursou em nome dos homenageados. Em um momento tão especial e honroso para todos os agraciados, não posso deixar passar em branco o fato de que a presente solenidade é, na verdade, uma homenagem ao grande estado do Espírito Santo, que traduz fielmente o espírito de sua gente, tão bem destacado nos dizeres da sua bandeira: trabalha e confia. 21 dos 30 deputados estaduais prestigiaram o evento. O vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, saudou todos os homenageados em nome dos parlamentares. Que essa comenda, que esse título de cidadania sirva não só apenas como reconhecimento, mas que ele seja a adrenalina necessária para que cada uma das senhoras e dos senhores hoje homenageados possam continuar trabalhando para transformar o Espírito Santo num lugar cada vez melhor de se viver. Por hoje é só, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.